Opa, beleza? Eu anunciei essa semana que estava negociando que o Play Comedy, o podcast Play Comedy, eu, Brusão, anunciei que o podcast Play Comedy, que é o podcast do Mourão, do Velho Raiz, do Cleitinho, estava negociando para fazer um episódio com o Brusão, Vandinha e a Tita juntos. E também eles iam tentar chamar a Ingrid. Iam tentar levar as três juntos. A Vandinha, a Tita e a Ingrid. No outro vídeo eu não falei da Ingrid não, eu esqueci de falar da Ingrid. Era para ser o podcast Brusão, Vandinha, Tita e Ingrid. As três juntas, né? Eles estavam negociando para marcar uma data, para agendar, ver se elas aceitam, tal, pá. Podcast Play Comedy. Pois eu tenho uma coisa para contar para vocês. Entraram em contato com o podcast Elenco B. Entraram em contato com o podcast Elenco B. Com os donos. Entraram em contato com os donos do podcast Elenco B do Pânico e ameaçaram geral. Ameaçaram a galera do Elenco B, ameaçaram a galera do Play Comedy, fizeram um monte de ameaça. Estão ameaçando, tá ligado? Estão ameaçando o podcast Elenco B, ó, se esse podcast acontecer. Estão ameaçando o podcast Play Comedy, ó, se esse podcast acontecer. Você tem noção disso, mano? Que estão ameaçando. O Elenco B, eu nem anunciei Elenco B, estão ameaçando o Elenco B. Ó, os caras entraram em contato comigo e me mandaram os prints das conversas. Se esse podcast acontecer, e avisa pra fulano, avisa pra ciclano. Primeiro, ameaçaram o Mourão, mano. Ameaçaram o Mourão, tá ligado? Ameaçaram o Mourão, ameaçaram o dono do Elenco B do Pânico, ameaçaram o podcast Play Comedy, ameaçaram... Nossa senhora! E aí, se esse podcast acontecer, tu vai ver só. Se esse podcast... Avisa pro Mourão, se esse podcast acontecer, tu vai ver só. Se esse podcast acontecer, tu vai ver só. Estão ameaçando os podcasts. Por que será que estão fazendo isso? Por que estão ameaçando os podcasts? Queria entender. Por que será que estão ameaçando os podcasts? E por que estão ameaçando o Mourão? Eu queria entender. Por que será? Por quê? Por quê? Não, é sério. Por que será que estão ameaçando? Por quê, cara? Cara, se vocês duvidam de mim, se vocês duvidam do que eu estou falando, manda mensagem pro Mourão. Vai na rede social do Mourão e pergunta pro Mourão. Se vocês duvidam do que eu tô falando, pergunta pro Play Comedy. Vão nas redes sociais do podcast Play Comedy e perguntem. É verdade que o Brusão falou? Pergunta lá. Vão na rede social do Cleitinho, que é o apresentador do Play Comedy. Pergunta lá pra ele. É verdade que o Brusão falou? Vocês estão sendo ameaçados? É verdade que vocês estão sendo ameaçados? É verdade? Ou o Brusão tá mentindo? Vai lá e pergunta. Se vocês estão duvidando do que eu estou falando, vão nas redes sociais do Elenco B do Pânico e perguntem. Perguntem. Estão ameaçando todo mundo, cara. Daqui a pouco vão ameaçar a Vandinha, vão ameaçar a Tita, vão ameaçar a Ingrid. Só falta isso agora. Que doido. Por que será que estão ameaçando, né? Por que será?